E aí, galera, tudo bem? Mais um vídeo externo aqui hoje com o Felipe Veloso. A gente vai falar um pouquinho sobre tarô, arte, a arte do tarô e magia. Felipe é meu professor de tarô. Toda semana a gente se encontra um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa arte, para entender um pouquinho melhor o que é essa ferramenta. E eu chamei ele aqui para a gente discutir um pouquinho, né, sobre o que é o tarô. Porque é uma parada que tem tudo a ver com arte, né? Mas também tem tudo a ver com conhecimento, né? Envolve o universo de símbolos, não é? Mas envolve também o universo sistêmico. Né? Sistêmico envolvendo o autoconhecimento. Eu tento desconstruir esse paradigma que foi construído durante muito tempo, desde a sua criação, como um elemento místico, não é? Como algo sobrenatural, que pertence apenas a quem possui um poder sobrenatural. E não é isso. Isso é uma ferramenta de autoconhecimento que pode ser muito bem usada por todos, trazendo essa ferramenta para o momento presente e não para ficar limitando apenas para adivinhação do futuro, se alguém vai me trair ou não. Eu tento trazer para uma leitura de si mesmo, porque apenas você fazendo essa leitura, apenas você criando recursos próprios, vai conseguir então superar os seus obstáculos, os seus desafios e as suas dinâmicas. Então você está me dizendo que tarô não serve para prever o futuro, é isso mesmo? Não, o tarô serve para prever. O tarô ele é uma ferramenta e se você utilizar ele como ferramenta de previsão de futuro, ele vai trazer alguma informação pertinente a isso. Mas é o seguinte, a minha filosofia é desconstruir isso tudo para trazer um autoconhecimento. Ah, sim. Eu olho muito para as cartas de tarô como um reflexo, né, muitas vezes, da nossa personalidade. O tarô nada mais é do que um reflexo desse inconsciente, pode chamar de inconsciente coletivo, como alguns gostam de falar, por causa da teoria junguiana, que na verdade é esse sistema. Então você pega essa ferramenta e você revela qual dinâmica está ocorrendo naquele momento presente, entendeu? O que me levou para o tarô foi a questão da arte do tarô, né? Os desenhos das cartas, os símbolos que elas têm, que elas carregam, e toda essa análise arquetípica, né, que a gente pode fazer dessas cartas. Arquétipos. E quando você começa a estudar o tarô, essa linguagem arquetípica é um divisor de águas, né? Você deve estar percebendo isso agora. Porque você começa a enxergar o mundo através do arquétipo, né? Então você identifica uma pessoa, aquela pessoa é um imperador, aquela pessoa é imperatriz, aquela pessoa, olha, ele está meio enforcado ali, não é? Ou a morte, ou o diabo. Temos o diabo, né? Mas aí desmistificar esse paradigma envolvendo esses arcanos assim emblemáticos como o diabo, né? Como a morte, não é? Como o julgamento. Então são arquétipos, nada mais que trazendo alguma informação para o seu momento presente. E você sabe dizer assim, da onde veio essa arte do tarô? Existem milhares de origens do tarô, né? Porque tem o que não falta é tarô hoje em dia, né? Tem tarô de tudo. Se você for ver, tem tarô de gato, tem tarô de gato, entendeu? Eu estava procurando esses dias tarô de Pokémon. De Pokémon? Deve ter tarô de Pokémon, com certeza você vai encontrar esse tarô. Então, são várias origens. Isso foi se propagando, isso foi se desdobrando, né? O próprio baralho cigano, ele foi criado na França, dentro daquele núcleo da nobreza, e depois ele foi, principalmente pelo senso comum de Portugal e do Brasil, ele foi conhecido como baralho cigano. Mas ele, na verdade, é uma ferramenta de origem francesa, entendeu? Que era para ser servido ali naqueles períodos de ócio da nobreza, né, dos carteados, enfim. Cada tarólogo vai trazendo o seu ponto de vista, assim como eu faço também, né? Eu acabo trazendo o meu ponto de vista para essa ferramenta. Então isso vai se ressignificando à medida do tempo, entendeu? Eu acho que tem até aquela ideia de que o tarô ele se populariza muito ali na Idade Média, né, no final da Idade Média, com a xilogravura, né, que os caras eles começam a talhar plaquinhas de madeira e carimbar essas cartas, né? Daí se populariza os jogos de carta
e acho que... E de adivinhação, né? Mas ele se popularizou por causa dessa característica, né? Da adivinhação. Ah, vamos adivinhar o futuro. Mas é o seguinte, o interessante, a meu ver, através dessa visão sistêmica, é você conseguir criar recursos para o momento presente. Você para de terceirizar a sua atitude, você sai da sua zona de conforto, né? Vence essa resignação e consegue dar um passo adiante para o momento presente, né? Estar presente, né? Eu trouxe o tarô para esse processo terapêutico, eu ouso dizer isso, né? É um processo terapêutico, porque como é uma jornada, como eu gosto de dizer, de autoconhecimento, etc. e tal, você acaba tendo um efeito terapêutico naquele momento. Você afirma isso ou eu estou devaneando muito? Não, eu concordo, porque quando a gente começa a estudar o tarô, a gente já relaciona diretamente a jornada do herói, né? Todo aquele traçado, jornada do herói, que é um autoconhecimento que vem também de Jung, e você descobre que sistematizado por Jung, você descobre que essa jornada do herói, esse herói, é você mesmo no final. Né? A gente tem momentos, que nem aquela poesia do Fernando Pessoa, Eros Psique, que eu costumo trazer para cada início de jornada, não é? Que fala mais ou menos isso, né? Que o infante esforçado, quando consegue descobrir a sua princesa, né? Encontrar a sua princesa, descobre que é ele mesmo no final. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Lindo! E eu acho que é legal a gente também falar um pouquinho só rapidamente o que é a jornada do herói, né? Que ela acaba sendo todo esse modelo, herói, digamos assim, né? Que guia a formação de histórias, filmes. E no tarô, ele representa esse encadeamento, é um encadeamento lógico, né? Através dos arquétipos, né? Então você tem no tarô de Marcélia, que é o meu tarô preferido, nós temos 22 arcanos maiores. Então nós vamos passar de ordem crescente a cada arquétipo, né? E cada arquétipo vai trazendo uma função a ser trabalhada. Todos nós passamos e devemos passar por cada função, justamente para conseguir alcançar essa jornada do herói na nossa vida. Então eu utilizo essas palavras-chave que eu costumo repetir muito, você sabe, que é dinâmica e função. Ou seja, cada arquétipo envolve uma dinâmica e uma função. E vamos trabalhar essa dinâmica e função na nossa vida? Sim. Não é? Então isso é autoconhecimento, isso é você olhar para si mesmo e não terceirizar mais isso para um círculo de adivinhação, para um massageamento de ego. Essa é a grande questão que envolve esse sistema místico do tarô. Que é você estar vendo o futuro, você está querendo saber sobre a vida do outro apenas. E não tomando as atitudes. E não tomando as atitudes, se mantendo num estado de resignação. Então, quando você consegue se elevar para essa oitava acima, como eu costumo falar, aí você consegue, né, se empoderar de si mesmo, né, e seguir adiante. Felipe, eu gosto de falar muito também a questão da arte como magia, sabe? Ela envolve o magnetismo, né? Sim, o artista ele acaba materializando a ideia, né? E eu acho que tem muito a ver com magia isso, sabia? Mas você sabe que eu vejo o tarô como um elemento alquímico, né? O tarólogo, ele precisa ter uma postura alquímica, né? Para essa ferramenta, porque senão fica muito mecanicista, né? E também carregar toda uma questão de subjetividade, né? De subjetividade, né? E eu acho que a gente acaba olhando para essa arte do tarô, para o tarô em si, né? Desde o momento que ele começou a ser produzido em escalas, popularizando, a gente tem a questão da arte da xilogravura, depois a gente vai ter uma série de artistas que são ocultistas também, que acabam criando sistemas mágicos através dessa arte, né? Tem o Crowley, né? Que tem um tarô específico, até o próprio tarô Rider-Waite, né? Que tem toda uma estética de arte envolvendo ele, né? E que acaba sendo muito adotado, assim, sendo mais popular que o tarô de Marcélia, apesar de abordar a mesma jornada de herói, com arcanos maiores e arcanos menores, devido a essas imagens, assim, mais acessíveis, né? Sim. Então, os arcanos menores, ele tem lá uma ilustração, né, que facilita a leitura. Sim, porque acaba sendo uma análise de quadro, né? Porque quando eu pego uma carta de tarô para ler, eu tenho vários elementos ali, símbolos, alegorias. É uma leitura de quadro, mas é como o Rodorovsky, que desenvolveu
essa última reedição do Tarô de Marselha, ele vai um pouco contra isso, e eu também costumo ir um pouco contra isso, porque você acaba ficando um pouco preguiçoso como profissional daquela ferramenta. E aí, você tem que ter um domínio básico, independente da imagem, porque o tarô, ele tá além da imagem, entendeu? Essa é a grande alquimia desse processo, é você conseguir interpretar essa leitura independente das próprias imagens, entendeu? Então, é meio como... A imagem, ela é um facilitador inicial para a leitura, mas envolve esse magnetismo, que é essa magia que você falou, que depende do tarólogo, depende da receptividade a ele perante o outro, né? Aí acho que também acaba chegando nesse universo da arte, também, né? Porque também não importa eu saber interpretar um quadro se eu não sinto ele. Exato. Não adianta eu olhar para uma obra e entender todas as alegorias que essa obra tem e ela não me tocar, não sensibilizar, alma, não sensibilizar. E é justamente por isso que eu trago para minha formação, para todos os alunos, a autoleitura. Essa atividade de autoleitura, porque você só lê bem o outro se você consegue ler bem a si mesmo. Concorda? Concordo plenamente, pô. Você faz autoleitura, Eu faço. Eu sou um aluno ali dedicado. Você é um aluno dedicado. Rética é um aluno dedicado. Vou ganhar estrelinha na aula. Foi um prazer conversar com você aqui, Felipe. Prazer muito obrigado por vir. Finalmente, né? Conseguimos falar conciliar sobre tarô. Nossas agendas. E eu trouxe o livro aqui do Rodorovsky. A Bíblia. Fica uma indicação aqui para, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre tarô. Esse aqui é um apanhado, ele fala basicamente de todo o sistema arquetípico do Tarô de Marselha, né? Abordando as cores, abordando a numerologia, abordando o arcano maior e arcano menor, então das combinações também de uma carta com outra. Então é uma pérola esse livro, é uma obra-prima para quem tem interesse em se aprofundar, seja profissionalmente ou amadoramente, nesse sistema aqui de autoconhecimento. É um sistema de autoconhecimento. Muito bom. Aqui acho que a gente vai fechar o vídeo meio que ET Bilu. Busquem autoconhecimento. Busquem autoconhecimento. Muito obrigado. Obrigado você. Valeu. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. E nós vamos fazer uma exposição quando concluir o curso, né? Vamos plasmar isso para o universo. Vou cortar isso da edição. Tá bom, não falo mais. Cortado. Não, tô brincando. Então tá, então segue, Red.